Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais @oliveira.jussiel e vamos à mentoria de hoje, diferenciada porque estamos na série de 5 episódios Empresas Feitas para Vencer. E hoje é o 4º episódio ao qual vamos tratar de um assunto muito, muito importante, cara. KPIs. Né? O que são KPIs? Como implementar esses KPIs? Qual a diferença que ele vai fazer no crescimento do seu negócio? Antes, pedir para vocês seguirem Receita de Sucesso Podcast. Se inscreve lá no canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo para não perder absolutamente nada. Siga a gente também no Instagram. Receita de Sucesso Podcast. Esses episódios estão disponíveis no Spotify. Se estiver gostando, deixa ali 5 estrelinhas, deixa seu comentário, aproveita para recomendar para todas aquelas pessoas que você quer ver crescer. A melhor forma de a gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. E aqui ao meu lado para me ajudar nessa missão, minha digníssima esposa, sócia, host do Receita de Sucesso Podcast. Já aproveita, siga a Karen também, @Karen Hassi. Tem que mudar esse arroba no Instagram que tá complexo do pessoal te achar, hein? Como é que escreve em Karen Hassi? Nossa. Para não ficar dúvidas. Vamos lá. É KarenHasse. Aí, Karen Hassi, siga lá a Karen também. Cara, e assunto importante, né, da série. A gente trouxe aqui os principais pilares, né? Claro que dentro de uma empresa feita para vencer você tem vários departamentos, mas a gente trouxe os departamentos chaves, né, que vai fazer o seu negócio explodir. O que fazem as grandes empresas, né, se tornarem diferentes, romper essa barreira dos milhões para os bilhões, ser aquela empresa que gera muitos empregos, uma empresa próspera. Então nós falamos, se você ainda não assistiu, volta lá, primeiro episódio nós falamos sobre cultura organizacional, porque tudo começa com a sua cultura organizacional. Segundo episódio, falamos sobre recrutamento e seleção. Terceiro episódio, falamos sobre liderança. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre KPIs. Que nada mais é do que indicadores-chave de performance. Muito bom. Então, cada palavrinha dessa, né, sopinha de letras, tem um significado. O K vem significar key, né, em inglês, que é chave. Né? Key. Meu inglês aqui não é dos melhores. Deixar bem claro. Depois nós temos o P, que representa performance. E o I de indicator. Seria isso? Indicators. É isso aí, de indicadores. Então, indicadores chaves de performance. Então, vamos dar início, né, para a gente entender a importância dos KPIs dentro de uma organização. Né? E aqui, mais uma vez, eu estou com as principais perguntas que são feitas, né, para Monteiro, geralmente sobre nosso modelo de negócio, né, que são feitas através, seja no Instagram, em mentorias, que a gente traz. Então, a gente sempre é questionado sobre vários temas, né, alguns pilares, e entre eles a parte de indicadores. Então, eu selecionei aqui as melhores perguntas, porque as respostas, de fato, vai revelar aí um verdadeiro passo a passo para que você também possa ajustar, às vezes, no seu negócio, né, ou implementar se ainda você não tem algum desses indicadores. Então vamos falar, vamos começar aqui, ó. Quais são os principais critérios que você considera ao definir KPIs para a equipe? Vamos pegar como exemplo aqui a nossa área comercial, inclusive o próximo episódio vai falar sobre marketing e vendas, que estão muito correlacionado, né? Então, falando ali da área comercial, pensa assim, primeiro que o que é um KPI, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina que você vai viajar de carro. Imagina que e aí você tem aquele painel. Uhum. KPI, geralmente, também você tem 3 a 5 informações no máximo. Você pode ter outras informações, mas você precisa ter ali um painel onde você tem de 3, no máximo, 5 informações mais importantes. Perfeito. Imagina um veículo. Você tem um manual de uso do veículo que é gigantesco. Imagina se você fosse ter um KPI para cada parte de uso do manual. Seria gigantesco. Mas não, quando você vai viajar um veículo, você tem os indicadores principais. Então vamos lá. É importante você saber se tem combustível, se não tem combustível, se está acabando o combustível, se não está acabando o combustível. Muito importante. Muito importante. Então, está lá no painel para você tomar uma decisão.
entrou na reserva, preciso parar num posto mais próximo, porque senão eu vou ficar sem combustível e não poder seguir minha viagem. Então é importante que ele esteja lá. O segundo indicador importante que a gente tem no veículo, a gente tem um indicador de velocidade. Por que é tão importante você saber a sua velocidade? Porque senão você vai levar multas, né? E também você pode se colocar em algumas situações de risco. Porque já tem uma velocidade calculada dentro do limite de segurança. Então é importante eu saber a velocidade? Sim, por isso que está lá no painel. Aquecimento do motor. Senão você está viajando, imagina um motor começa a aquecer e você não sabe como que está a temperatura do motor. Então ele também está lá no painel. Eu trouxe um exemplo simples para a gente entender que os KPIs eles são importantes, assim como o veículo seria a sua empresa. Esses KPIs serão os KPIs do seu negócio, dentro dos departamentos que existem dentro da sua empresa, onde você coloca os principais KPIs, que vão te ajudar a tomar decisões. Assim como no exemplo do veículo, tomar a decisão de abastecer, de ter que parar num mecânico porque o motor está aquecendo, ou de ter que reduzir a velocidade devido a radares ou por uma questão de segurança. A mesma coisa acontece na nossa empresa. Então, respondendo agora a pergunta da Karen, no departamento comercial, o que é importante a gente medir no departamento comercial? Claro que cada empresa vai ter um critério de avaliação, né? Então, se eu quero medir, por exemplo, a performance do meu vendedor, o que é importante eu saber? Primeiro, qual é o volume de trabalho que esse vendedor está realizando? Porque se eu entendo que as metas da minha empresa estão atreladas a um volume mínimo de atividade, se eu sei que para cada 10 reuniões que ele faz, ele fecha uma venda, eu preciso me certificar primeiro que ele tem o volume de reunião, que ele está realizando o volume de reuniões necessários para chegar ao objetivo, certo? O que é importante a gente ter o vendedor? Entender taxa de conversão. Tem uma máxima na área comercial que fala, primeiro eu resolvo a quantidade e depois a qualidade da venda. Que é a quantidade. Eu me certifico que o volume de trabalho está sendo feito e depois se está sendo bem feito. E aí eu preciso entender a taxa de conversão. Como que eu vou medir taxa de conversão? Número de visitas realizadas versus número de contratos feitos. Aqui nós chegamos à taxa de conversão. Então é importante eu mapear a taxa de conversão do meu vendedor. Eu quero entender qual está sendo a eficiência das reuniões que estão sendo agendadas. Né? Que é a nossa taxa de, alguns chamam de no-show, outros chamam de delay. Efetivamente, a cada 10 clientes que eu agendo a reunião, quantos aparecem para a reunião? Então, esse indicador, às vezes ele é importante para a área comercial. Porque senão daqui a pouco você está agendando 10 reuniões e realizando uma. Você está com uma taxa de no-show de 90%. Aqui aponta um gargalo na área comercial. E isso pode se desdobrar em outros indicadores, né? Então, cada negócio vai entender qual que é o seu KPI mais importante para medir o seu departamento. Então, para vendedores, por exemplo, né, dentro do exemplo que eu trouxe, eu acho importante você medir volume de atividades, você medir taxa de conversão, você medir ticket médio, você medir a sua taxa de no-show, né, ou de delay, né, para entender a eficiência que você está tendo ao converter agendamentos em reuniões de fato. Então, esses, por exemplo, são KPIs que a gente controla para avaliar a performance do consultor. E eu sempre falo que time comercial você consegue, no nosso caso, por exemplo, né, cara, lá na Monteiro Investimentos, a gente consegue aumentar faturamento mexendo em todos esses ponteiros. Vamos lá. Se o meu time tem uma taxa média de reuniões de 5 reuniões por semana e eu consigo ajustar para ele fazer 10 reuniões na semana, automaticamente, estatisticamente, nós estamos falando de dobrar as vendas. Se eu dobrar o número de reuniões. Poxa, mas meu time comercial já está com as reuniões na máxima capacidade. Como que eu aumento o faturamento agora? Eu posso... elevando o ticket médio. Eu posso elevar o meu ticket médio. Por exemplo, né, se o produto permite isso, se o seu produto permite isso, no nosso caso sim, então eu elevo o meu ticket médio, automaticamente eu aumento também meu faturamento. Outro ponteiro que você consegue mexer, se eu reduzir a minha taxa de delay. Isso, inclusive, a gente fez recentemente na Monteiro, e isso quase que aumentou em 50% das nossas vendas, que foi o quê? Tínhamos uma taxa de no-show, por exemplo, de 50%,
e reduzimos isso pela metade, para 25%. Ou seja, havia um gargalo ali, que a gente descobriu, fez benchmark, só que só foi possível descobrir por quê? Porque nós estamos medindo. Olha só a importância do KPI. Tudo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Ou seja, não haveria gestão se eu não tivesse como medir isso. E o que aconteceu com o resultado? Aumentamos em 50%, né? É esse resultado. E taxa de conversão. A gente foi evoluindo gradativamente. Como que eu melhoro a taxa de conversão? Melhorando, capacitando melhor meu vendedor. Então, a gente já, nos últimos 12 meses, a gente deve ter triplicado a nossa taxa de conversão. O que aconteceu com o nosso faturamento? Triplicamos automaticamente o nosso resultado. Então, perceba que você consegue, com pequenos ajustes, elevar muito seu faturamento. Agora, se eu conseguir mexer no volume de reuniões, na taxa de conversão, reduzir a minha taxa de no-show e aumentar o meu ticket médio, aí o teu negócio explode. Por isso que é tão importante você constantemente estar revisitando esses indicadores para que você tome melhores decisões e aumente o faturamento. Legal. Trazendo até um depoimento da Dani, né, que participou com a gente, a Dani Martins, que é especialista em implementar processo de vendas, fazendo aqui o merchan da Dani, maravilhosa. E ela disse, né, que foi numa empresa e aconteceu exatamente isso. E a empresa contratou ela inicialmente e falou assim, a gente precisa dobrar nossas vendas, então eu preciso ter o dobro de clientes, eu preciso que você me ajude. Para isso eu acho que eu tenho que dobrar o tamanho do meu time. Isso era o que a empresa entendeu que ela precisava. Beleza, se eu dobrar meu time comercial, eu vou dobrar meu faturamento. E quando ela foi ver as métricas, ela falou assim, nossa, mas você está com uma taxa de conversão de 10%. De 10%. Por que a gente vai dobrar o time? Vamos focar em melhorar a qualidade do atendimento, capacitar essa galera melhor, porque se a gente chegar numa taxa de conversão de 20%, você vai chegar ao objetivo com o time que você já tem. Ou seja, olha a economia que essa empresa fez por não precisar contratar outras pessoas, gerenciar, né, essa quantidade de pessoas, só olhando para os números e fazendo pequenos ajustes. Exato, e ela só chegou a essa conclusão porque a empresa tinha esse indicador de qual era a taxa de conversão. Olha a importância de você ter KPIs na sua empresa. E o que aconteceu foi justamente o trabalho que ela fez e eles chegaram a esse resultado com o mesmo time. Agora sim você está pronto para dobrar o time. Só que agora você também tem todo ali um treinamento pronto, que você já teve uma curva de aprendizado que você pode implementar na equipe que vai chegar depois. Então percebe que tomar decisões pautado em números é o melhor cenário que toda empresa pode criar. Né? Então a gente entende que empresas que estão ali em fase de crescimento, às vezes não tem esses indicadores, né? Vai no achismo e aí acaba ficando muito dinheiro na mesa. Legal. Ju, a gente está falando aqui de time comercial, o coração da empresa, mas como que a gente consegue implementar os KPIs para o departamento administrativo? Legal. Departamento administrativo, geralmente, né, tem o que a gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão. Então, o que você vai entender? Dentro daquilo que o seu administrativo faz, ele precisa colocar todo know-how dele no papel. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso daí você vai definir o que? Os manuais. Até porque se esse funcionário ele não deixar a empresa, o know-how dele fica, não vai embora. E aí você vai ajustar isso com outro colaborador. Então, acho que o primeiro ponto é implementar o POP e depois você entender quais métricas você quer avaliar dentro daquele departamento. Tá? Então, por exemplo, num departamento de sucesso do cliente, o que você vai olhar? Você vai olhar número de chamados abertos, para ver assim, o cliente trouxe ali uma dúvida. Trouxe alguma dúvida. Poxa, quanto tempo será que ele está levando para ter a resposta? Sim. Então, se isso é importante no seu departamento de suporte ao cliente, você precisa ter esse indicador. Pô, é importante avaliar o NPS, que é o quê? Net Promoter Score. Qual que está sendo o nível de atendimento do seu profissional com o seu cliente? Então, ao final de cada atendimento, você poderia ter ali também um NPS, pedindo para o cliente avaliar de 0 a 10. Daí é bem comum, né? Quando a gente liga algum serviço, seja numa operadora telefônica, de cartão, de companhia aérea. Aí no finalzinho ali tem um robozinho para avaliar de 0 a 10. Por quê? Para entender se o atendimento está sendo prestado de forma adequada com o seu negócio. Então, cada departamento administrativo, seja financeiro,
seja RH, seja o departamento de suporte do cliente, você vai construir métricas, lembra, não precisa ter vários indicadores, mas construir pelo menos no máximo 5, idealmente uns 3 indicadores que você bata o olho e consiga tomar decisões se o canal está sendo eficiente ou se ele não está sendo eficiente. Essa é a importância de implementar. Então, a gente falou da área comercial, mas isso se estende o mesmo modelo ao departamento administrativo. Perfeito. Vamos aqui para mais perguntas? Vamos. Temos uma pergunta aqui bem interessante, que é o seguinte: como garantir que todos os membros do time estejam alinhados com objetivos de performance? Bom, aqui tem os objetivos da empresa, é importante. Por que é importante para a empresa e por que é importante para as pessoas que fazem parte do time, né, dali da empresa. Para a empresa, óbvio que é para você tomar decisões mais assertivas, né? A gente já falou tudo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, e como que a gente toma decisões pautado em números. Empresas, você toma decisões pautado em números, não em achismo. E para a equipe, para o time, trazer clareza do porquê esses indicadores são importantes e como isso vai influenciar no crescimento deles. Então, acho que isso também vem um pouco da cultura que a gente falou lá no primeiro episódio, é criar uma cultura de o objetivo da gente medir não é ficar microgerenciando ninguém, mas eu preciso acompanhar a sua evolução dentro do departamento que você está. Então, se a gente está falando de um vendedor, como eu sei que você está melhorando a sua performance? Através de indicadores. Então, se eu aumentar seu número, sei que você está com uma dificuldade em volume de reuniões, taxa de conversão, delay ou no show, muitos clientes não aparecem na reunião, ticket médio. Eu olhando esses indicadores, eu sei aonde apertar o parafuso, automaticamente o que vai acontecer? Vai aumentar os resultados desse vendedor, ele vai poder crescer os resultados dele, automaticamente a empresa cresce os resultados dela. Isso que você está falando, Gisele, é bem importante, porque eu acho que, além de medir, primeiro existe uma referência. Então, eu tenho uma referência dos números que eu considero ser interessante. Depois que eu tenho os meus números, eu acho super interessante eu ter um feedback do porquê que esses números são importantes, né? Então, aonde está o meu gap? Então, trazendo o exemplo aqui do que a gente vive lá dentro da Monteu. Esses indicadores, na área comercial principalmente, eu olho ali, estou fazendo muitas visitas, mas estou tendo muito delay. Estou convertendo, mas eu estou convertendo num ticket muito baixo. Quando o líder, né, ele traz isso para mim de forma clara e objetiva. Ó, Karen, a gente está tendo 2 gaps aqui. Você está trabalhando muito, porém você está convertendo pouco e o ticket médio está muito baixo. Então, eu tenho 2 gaps aqui que eu preciso resolver. Vamos traçar um plano de ação para que isso seja resolvido. Você vai trabalhar essa semana, você vai corrigir isso e isso. Na próxima semana, a gente vai sentar para olhar os seus indicadores novamente. Então, isso, para mim, enquanto profissional, traz uma clareza e um caminho a ser traçado. Com isso, eu consigo ver a evolução do meu trabalho, consequentemente, mais dinheiro para mim, mais dinheiro para a empresa e todo mundo fica feliz no meio do caminho. Então, assim, desde que haja essa clareza por parte da empresa de trazer o porquê que esses indicadores são tão importantes para ela e para mim, eu não vejo problema nenhum. O problema que às vezes a gente vê é que tem muitas empresas que não traz isso de forma clara para os seus colaboradores. Por que a gente está medindo isso daqui? Por que isso daqui é importante? Então, isso daí é uma coisa que tem que ficar na mesa. Todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem. É isso. A gente vê muita dificuldade, por exemplo, com empresas, com o time comercial para encher CRM. Essa é a dor de muitas empresas. Sim. E eu falo que isso, primeiro, é cultural, né? Começa com a cultura, você não tem uma cultura desde o início, desde o processo do onboard, e mostrar que aquilo faz parte do processo. Então, não é que tem que ter bonificação ou punição, mas começa com a cultura. Segundo, você mostrando para ele que esse é um indicador importante, né, para encher o CRM, para acompanhar a evolução do trabalho dele. Tem uma estatística que diz, eu não sei se é exatamente esse percentual, mas é algo muito próximo, que em média o vendedor tem um resultado 30% menor se ele não usar CRM. Né, que o CRM nada mais é que uma ferramenta de gestão de organização ali dos clientes. Ou seja, então se você diz para ele, olha, você pode faturar 30% a mais pelo simples fato de atualizar o seu CRM diariamente.
você começa a mostrar para ele a importância e como isso pode impactar, seja no resultado dele, seja no crescimento que ele tem dentro da empresa. Tá? Então, acho que a melhor forma de você ali trazer a equipe para próximo é, de fato, trazer clareza sobre o porquê que aqueles indicadores são importantes. Não é para gerenciar, somente para gerenciar o colaborador, porque essa é a visão, às vezes, que o seu time tem, quer ficar me gerenciando. A visão que ele precisa ter é, isso daqui é para mim te ajudar a alcançar os seus objetivos. Como você vai evoluir o seu trabalho, como você vai se desenvolver dentro da área que você se encontra. Eu acho que isso é bem importante. Fechou? É isso? É isso. Fez sentido para você? Com certeza. Bora. Com que frequência os KPIs são revisados e atualizados na empresa? Existem reuniões de acompanhamento? Existe. Olha que interessante. E aí, mais uma vez, a frequência dessas reuniões vai depender da necessidade de cada departamento, o quanto ele está maduro. Então, tem departamentos que você vai ter uma reunião, às vezes, com a sua liderança, uma vez por semana. Tem departamentos que vai precisar ter reuniões diárias. Então, você imagina alguém que está ingressando na área comercial. Você, às vezes, vai separar 15 minutos ali deles diário para fazer o quê? Para fazer uma reunião de one-on-one, um a um, para entender ali qual é a dificuldade de cada pessoa. Por quê? Porque ao invés de você esperar uma semana para tratar um problema, às vezes esse problema pode ser resolvido em um 15 dia. minutos. Em 15 minutos, em um dia. Então, a gente tem essa prática, por exemplo, dentro da Monteu, de trazer, são 30 minutos de reuniões, com o time comercial, onde a gente traz o quê? Os indicadores do dia anterior. Desde número de reuniões realizadas, taxa de conversão, ticket médio, número de recomendações por visita, porque isso faz parte do nosso processo de vendas. A gente vai falar isso no episódio de vendas. Então, isso é importante a gente entender. E a gente compara com quem está tendo muito resultado com quem está tendo resultado. Logo, você vê que é uma discrepância. Por que esse resultado não está acontecendo? Será que é problemas técnicos ou será que é um problema comportamental? Só que isso só fica evidente com os KPIs. Então, a frequência que você vai fazer isso vai depender da maturidade do time, o quanto esse time já é sênior, vai depender do departamento em si, Então, aí cada um ajusta dentro daquilo que vai fazer mais sentido. Lembrando que a frequência, ela vai determinar o resultado. Então, quanto menor a frequência que você conseguir fazer essas reuniões para avaliar esses indicadores, melhor. É por isso que a gente também implementou na Monteu gestão à vista. Que a gente já consegue ali bater o olho, não só a gente, mas o time também, e entender se estamos indo bem, não estamos indo bem. Se não estamos indo bem, vamos encontrar ali onde está os gargalos, para que a gente consiga resolver o mais rápido possível, para não levar um mês para resolver algo que a gente poderia resolver em um dia. Com certeza. Mais perguntas, Karen? Bom, antes da gente seguir para a próxima pergunta, dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar a sua carteira com segurança, a Monteu Investimentos é a maior especialista em estratégia através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira é realizar um ganho de capital, uma alavancagem financeira, multiplicar seu capital de maneira inteligente, porque você define valores de aportes mensais, a Monteu vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato, porque essas cartas valem ouro no mercado, porque dão acesso a um custo efetivo total menor que outras linhas de crédito. Então você tem a opção de vender essa carta, realizar o lucro, não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente, se assim você desejar. Ou você tem a opção de aplicar o conceito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, consultor de bilionários americano que construiu um patrimônio multimilionário, aplicando justamente esse conceito, que é o conceito da autoquitação, chamado por ele de fluxo de caixa positivo. O que é isso? É você comprar imóveis, depois de contemplado, você compra imóveis, aluga esses imóveis, você usa o valor do aluguel para pagar as parcelas do seu investimento. Quando você terminar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até a contemplação. Olha que maneira inteligente. Ao invés de você comprar à vista, olha como você consegue colocar eficiência. Se você compra à vista, você está pagando 100% pelo imóvel. Agora, se você comprou de forma alavancada para o consórcio,
você paga só até o momento da contemplação. Quem termina de pagar o seu imóvel? Terceiros, seu inquilino. Então é muito mais eficiente, porque você acelera de forma exponencial sua construção de renda passiva, colocando menos recurso na formação desse patrimônio. Então, chama a gente lá na Monte Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso aí a uma consultoria personalizada. Aproveitar também, se estiver fazendo sentido para você, indicar, né, para pelo menos 5 amigos, vamos fazer esse compromisso. Está fazendo sentido para você esse episódio? Manda para pelo menos 5 amigos, é uma maneira que a gente tem de levar essa mensagem para mais pessoas e ajudar mais pessoas também a terem sucesso, né, levando essa informação a tantos empreendedores aí que acaba sendo um grande divisor de água. E basta um insight, né, combinado muitas vezes ao conhecimento que o empreendedor já tem, para ele realmente faturar 2, 3, 10 vezes mais. Então, recomendo esse episódio aí para todos os seus amigos e também siga a gente no YouTube, né, Receita de Sucesso Podcast, se inscreve lá no Instagram, todo dia também tem conteúdo novo, segue a gente. Bom, vamos continuar aqui, Caris. Temos algumas perguntas aqui, não vai dar tempo de responder todas, mas uma eu gostaria que você trouxesse aqui para a galera, porque é muito importante essa questão dos KPIs, mas como que eu consigo alinhar os KPIs com incentivos para que a equipe sinta que está sendo recompensado pelos seus esforços, pelo seu progresso? Como que você faz isso dentro da Monteu? Ah, legal. Isso é legal. Então, eu acho assim, as pessoas elas são movidas por incentivos, né? Lá a gente tem vários incentivos, diga-se de passagem, né? Tanto a área comercial, né, que é uma área mais desafiadora, né? Precisa dessa motivação, vamos colocar, diária, e você conseguir combinar alguns incentivos com algumas métricas é muito importante. Então, por exemplo, o nosso ranking de viagem, né? Então a gente está trazendo eles para os 3 primeiros mais bem colocados. É uma viagem incrível. E o que a gente fez? Diferente do ano passado, a gente colocou um incentivo em métricas que são importantes para que o resultado, não só do vendedor, mas da empresa, ele aumente. Então, por exemplo, para a gente é importante o número de reuniões realizadas. Ou seja, se eu incentivar ele a fazer mais reuniões, eu vou aumentar o meu resultado? Sim. Então, a gente colocou um incentivo nisso. Então, o que a gente fez? A gente pegou vendas e criou uma forma, que são multiplicadores. Então, a gente pegou vendas, menos inadimplência, multiplicado por número de reuniões realizadas versus taxa de conversão. Com incentivou 2 indicadores-chave na área comercial: volume de trabalho e a qualidade desse volume de trabalho. E o que aconteceu? O ranking, quando você olha para o ranking de vendas, você tem um ranking, e quando você olha para o ranking de pontuação, você tem outra pontuação. E isso foi muito legal. Por quê? Porque fez as pessoas se desenvolverem e entender que não era só eu ter muito volume de trabalho se eu estou deixando muito dinheiro na mesa porque eu não estou conseguindo converter na mesma proporção. Então, com isso, a gente conseguiu alinhar indicadores com o resultado que a gente estava procurando. Mas perceba, ao atingir os resultados da empresa, significa que aquele colaborador, aquela pessoa do seu time, também está atingindo os resultados dela. Então, acho que esse foi um bom exemplo aí para a gente mostrar que é possível você criar motivação, né, uma motivação alinhada a um indicador que você precisa melhorar. Né? Então, tem muitas empresas, tá? Inclusive essa a dica que veio do Caio Carneiro, que eles implementaram lá no Vendes, né? Caio Carneiro, que é sócio do Flávio Augusto, que lá os vendedores eles têm campanhas exclusivas, eles são remunerados, os incentivos são atrelados à taxa de conversão. Olha só, muitas vezes a gente vai atrelar isso a vendas, mas a venda ela é consequência de uma taxa de conversão. Então imagine o seguinte, a empresa ela gera 100 leads, e aí você tem 2 vendedores. Às vezes um vendedor, você dividiu 50 leads para cada um, tá? Vamos colocar dessa forma. Imagina que um vendedor tem uma taxa de conversão de 10%. Significa que daqueles 50 leads que ele recebeu, ele fechou 5 vendas. E aí você tem um outro vendedor que ele tem uma taxa de conversão de 50%.
Ou seja, daqueles leads foram convertidos 25 clientes. Automaticamente, o que nós estamos vendo aqui? Que quando você manda leads para aquele vendedor no primeiro exemplo, 20 leads ficaram na mesa. Que se tivessem sido enviados para o outro vendedor 2, o quanto isso não representaria de receita para o vendedor, mas principalmente para a empresa. Porque o custo de aquisição do cliente está cada vez mais caro, principalmente quem usa o caminho do digital. Ah, mas pode ser que aquele vendedor que converteu sim, pode até ter acertado uma venda e fechado uma venda maior? E às vezes, olha como é que isso é ilusão, porque às vezes ele acertou uma venda e fez com que ele vendesse mais que o vendedor 2. Só que se eu estou avaliando só o resultado, na teoria esse vendedor 1 foi melhor. Mas o vendedor 2 ele foi muito mais efetivo, porque ele também poderia ter acertado uma venda grande. Então é bem interessante, olha só, colocar um incentivo em taxa de conversão pode ser um grande incentivo. Então as empresas podem colocar incentivo, se eu quero aumentar o meu volume, eu vou colocar incentivo daqueles que mais trouxer volume de clientes. Não é resultado. Então é importante porque geralmente o que é o mais comum? A gente sempre colocar incentivos em vendas, né, no resultado final. Mas se eu olhar para os KPIs que eu preciso que sejam melhorados, eu poderia, isso nós estamos dando um exemplo comercial, mas pode ser no financeiro, nós precisamos otimizar gastos. E eu vou criar um incentivo baseado em otimizar gastos. O que é otimizar gastos? É ter o mesmo por menos. Pô, se eu tenho uma internet que eu estou pagando R$300, eu não consigo ter a mesma velocidade por 200? Ou seja, eu não precisei abrir mão da internet, mas eu fiz o quê? Eu otimizei gasto. Você poderia criar uma métrica dentro desses KPIs, olha, nós precisamos reduzir custos, mas a gente não pode abrir mão do que a gente tem. Como a gente vai fazer isso? Otimizando gastos. Se você conseguir otimizar os gastos em média em 20%, você vai ter uma premiação X. Aqui é um exemplo claro também de atrelar um benefício a um departamento que não tem nada a ver com a área comercial. Então, dá para fazer... Dá para fazer em todos os departamentos. Dá para fazer em todos os departamentos. Sim. E você sempre vai atrelar um benefício ao indicador que você precisa que seja melhorado. Basicamente, se a gente for falar de KPIs, é olhar para as ineficiências, olhar para aquilo que vai mexer ponteiro, colocar de 3 a 5 indicadores-chave de performance, monitorar isso para que realmente tanto a empresa quanto a pessoa que está prestando ali um serviço tenha resultados extraordinários. É isso. Esse foi o episódio, né, onde a gente falou ali da importância, né, dos KPIs, dos indicadores dentro da sua empresa. E no próximo episódio, nós vamos falar do coração do negócio. Marketing e vendas. E foi estratégico esse episódio. Por que não um episódio de marketing ou sobre vendas? Porque aqui começa talvez o principal problema dentro das empresas, né? Que é aquela guerra entre o marketing e vendas. O marketing fala que está gerando leads. E o time comercial não está convertendo. E o time comercial não está convertendo. Isso. O comercial fala não está convertendo porque os leads estão ruins. Então aqui a gente já tem uma guerra. E o marketing e as vendas, eles andam juntos. Então a gente fez questão de unir esse episódio em um único episódio, né? E uma melhor definição que eu já ouvi sobre esse tema de vendas é que todos os departamentos deveriam servir o departamento comercial, porque é da onde de fato começa a receita, é onde não existe empresa, pode ter todos os processos do mundo. Se você não tiver venda, meu amigo, não existe empresa. Então, episódio 5, finalizando ali a série de 5 episódios feito para vencer, vamos falar de marketing e vendas. Estou ansioso, empolgado por esse episódio, que modéstia à parte é o episódio onde eu me sinto muito confortável, né, porque é a área que diretamente eu estou ligado, eu cresci dentro dessa área, aprendi primeiro a vender, depois aprendi a treinar pessoas, e hoje a gente está na posição de ser treinador de treinadores, né, dentro do quê? Da área comercial, né, que é a área ali onde a gente acaba se destacando bastante. Então, nos vemos no próximo episódio. Não esquece, aproveita, recomenda esse episódio aqui, se gostou, recomenda ele para, no mínimo, 5 amigos. Não deixe de seguir a gente, Oliveira.Jussiel, mais uma vez. E @Karen Hassi. Isso aí, gente. Nos vemos, então, no 5º episódio da série Empresas Feitas para Vencer, onde nós vamos falar de marketing e vendas. Até o próximo episódio. Tchau.